Vamos lá, voltando aqui, pessoal, a gente já falou de quê? A gente já falou do barramento de 2C. Essa linha aqui, ó, VDD-LCD, é a tensão, né, que vai alimentar o CI, né? Vai alimentar toda a parte da imagem também, né? É uma tensão que vai participar ali de toda a tela ali, né? Vai alimentar a tela, porém, ela alimenta também o circuito do CI, né? Que está lá, onde o touch ele acaba se comunicando com a CPU, certo? Então aqui, ó. Essa malha também de interrupção é uma malha de 1.8 volts, certo? Quando o aparelho, o usuário não está usando o touch, ela interrompe, né, a alimentação e toda a comunicação para a parte de touch, certo? Esse TCP reset aqui é a linha que reseta, né, o circuito integrado para que haja, né, um sincronismo aí perfeito com a CPU. Então já fica claro aí, essas outras linhas aí, elas são importantes também. Caso elas não estiverem atuando bem, vamos ter falha no touch, mas não precisa de tanta explicação, porque é uma linha que não tem o que muito falar, né? É uma linha aí, uma de interrupção, outra de reset. Agora aqui, galera, a gente tem uma outra alimentação, certo? Aqui é a tensão de 1.8 volts AP. Essa tensão aqui é a tensão que todo circuito você vai encontrar ela, certo? É uma tensão, né, como se fosse uma tensão de validação, certo? Alguns chamam de tensão de habilitação, coisa do tipo. Então essa tensão, todo circuito integrado que você pegar na placa, você vai ver. Se você for no IFPMIC, você vai ver que o PMIC ele envia 1.8 volts para o IFPMIC. Se você for aqui no CI de Wi-Fi, vai ter 1.8 volts aqui para o CI de Wi-Fi. Todos os circuitos da placa vai ter essa tensão de 1.8 volts, ok? No caso aqui, a gente tem o circuito integrado, o PMIC, que ele faz o seguinte, né? Aqui perceba que a gente tem duas malhas, certo? Uma está ligada em 3 baldes de solda, aqui, ó, 3 baldes de solda, que esse vermelho um pouco mais escuro, né, da cor de vinho. Esse vermelho cor de vinho aqui, ó, ele está ligado em 3 baldes de solda e está ligado aqui nesse indutor, né, nessa bobina. Vocês sabem que o PMIC, quando a gente tem uma bobina, um indutor grande aqui do lado, ele faz um chaveamento, certo? É um buck, tipo um buck aqui. Né? O que seria um buck, né? Seria a... Cadê? Seria... O PMIC, né? Vou explicar melhor aqui para vocês. O PMIC, pessoal, é tipo uma fonte chaveada, né? Tem esquema elétrico que você vai encontrar SMPS, que significa Switch Modem Power Supply, certo? Em inglês, fonte de alimentação. Então, o PMIC, ele é um SMPS, né? Um Power Supply. Eita, agora eu falei isso, agora me bananei tudo. Enfim, o PMIC é uma fonte de alimentação, certo? Que é uma fonte de alimentação chaveada. O que ela faz? Ela vai chavear alguns indutores aqui para fornecer uma corrente, certo? Uma corrente, não é tensão, é corrente, mais elevada. Então, ela gera uma carga sobre a corrente elétrica e dá uma queda de tensão. Ou seja, o PMIC vai ser alimentado pela bateria, certo? A tensão da bateria vai vir aqui no IFPMIC, vai sair aqui nesse indutor, certo? E vai para vários componentes e também vai chegar no nosso PMIC. Nosso PMIC vai receber a alimentação de 4 volts e vai gerar algumas alimentações menores. É desses 4 volts que o PMIC vai gerar outras alimentações. Porém, o PMIC, pessoal, ele precisa, né, de mais alimentação. 4 volts apenas não é o suficiente para o PMIC resolver toda a parada que ele precisa. Então, a gente precisa ter uma tensão de realimentação, certo? Do Power Manager. Vamos lá. Então, pessoal, se eu estou falando dessa tensão aqui, de 2.1 volts, certo? Aqui você vê VS, né, de voltagem switchada, ou no termo em português, tensão chaveada, certo? E aqui, PMU, que é Power
unit, certo? Então, aqui é o nosso Power Management Unit, que está liberando uma tensão de 2,1 volts chaveada. Ou seja, aqui está gerando uma corrente elétrica com uma potência maior, certo? E esse indutor aqui, pessoal, se você perceber, tem uma linha aqui ó, que vai do capacitor para o circuito integrado novamente. Essa é uma tensão de realimentação. Você pode chamar também de retroalimentação, né? Na eletrônica a gente chama isso aqui de retroalimentação. Então, perceba que esse indutor aqui, né, o PMIC está chaveando ele gera um campo eletromagnético que vai ser convertido, né, em corrente elétrica. Então, esse campo eletromagnético que está sendo gerado no indutor, ele vai fornecer uma carga sobre a corrente elétrica, né, ela vai dar uma potência na corrente elétrica, que essa corrente elétrica ela vai ter um ganho mais forte. Né? Como assim, Jesus? Vamos lá. O que é um LDO, pessoal? A gente tem um LDO aqui. Ó. Tá vendo esse 1,8 volts AP? Isso aqui é um LDO. Aqui, ó, VDD. VDD, pessoal, é uma tensão, né, aqui, voltagem dreno a dreno, é uma tensão que sai de um LDO do Power Manager. O LDO, ela é uma alimentação de baixa potência, certo? O LDO, ele é uma alimentação de baixa potência, então não tem muito ganho na corrente elétrica, porque existe uma diferença entre tensão e corrente elétrica, certo? A tensão, ela pode ser menor, a corrente pode ser maior, e vice-versa, ok? Na fonte mesmo, por exemplo, a gente pode regular a nossa fonte em 2 volts e colocar ela em 5 amperes. Quando pegar um curto-circuito, ela vai consumir 5 amperes e vai sair apenas 2 volts, né? Vai só estar regulada ali em 2 volts. Então, no caso do PMIC também, ele consegue fazer esse ajuste, certo? Então, essa malha aqui de retorno é uma malha de feedback, certo? Desse buck. É uma malha que retorna para o Power Manager. E essa malha, o que essa malha faz? Né? Essa malha que retorna para o Power Manager ajuda o Power Manager a gerar uma estabilidade, né, tanto na corrente elétrica como na tensão desse circuito integrado. Então, essa tensão de realimentação, ela estabiliza o circuito integrado acerca de alimentações de corrente elétrica. Então, tanto as malhas aqui, ó, que recebem a tensão, né, de LDO, como as próprias malhas aqui, né, no caso dessa malha aqui, ela vai trabalhar de forma mais estável por conta dessa realimentação, né, de feedback aqui para o próprio Power Manager. Então, ele acaba se ajustando melhor por conta dessa alimentação de feedback aí. Agora, para onde vai, pessoal? Para onde vai essa alimentação de 2,1 volts? Para a CPU? Ah, mas eu achava que todo buck era ligado na CPU. Que parada é essa, gente? Cadê? Vamos lá. Gêmeos. Pô, eu achava que todo buck ele ia para a CPU, ele alimentava o setor de CPU. Pessoal, nem todo indutor que tiver aqui ao redor do PMIC vai gerar uma alimentação para a CPU. Por exemplo, você pode ter aqui ó, um APT modulador, ou QPOET, como vocês queiram chamar, que é um circuito integrado externo. Em algumas placas você vai encontrar, por exemplo, um CI pequenininho com um indutor grande do lado, que vai gerar uma tensão em corrente elétrica, né? Vai dar um ganho aí também na corrente elétrica para dar uma potência, né, para o PA, por exemplo, certo? Isso acontece também nos amplificadores de áudio. Você sempre vai ver o CI que amplifica e o indutor ali, que é para ele ter ganho, certo? Então, às vezes, esse QPOET, ou esse APT modulador, ele não está de forma externa, ele está dentro do próprio Power Manager. E você vai ter uma outra bobina do lado, certo? E o PMIC vai fazer a função do APT modulador, ok? Por isso que muitas vezes, pessoal, você vai pegar uma placa aonde você vai medir os bucks e você vai encontrar entre 1 a 2 bucks
que não tem alimentação. Quantos de vocês aí pegaram uma placa com falha de inicialização e foi analisar os conversores buck e encontraram 2 bucks ou 1 buck sem alimentação e desconfiaram que a falha estava no Power Manager ou que o indutor estava aberto, alguma coisa do tipo? Quantos de vocês pegaram aí esses tipos de falha, né? Esses tipos de falha entre aspas, porque não é falha, é o comportamento desse bloco. Por que o comportamento do bloco? Vamos lá, pessoal. Ao redor do Power Manager, a gente encontra indutores que vai trabalhar para VPA. A gente vai encontrar, por exemplo, indutores que vão trabalhar para o bloco de GPU, para a alimentação de GPU. O que é GPU? GPU é a unidade gráfica, certo? Da CPU. É lá onde é gerado as imagens. É lá onde as linhas de barramento MIP, elas vão estar ligadas, né? Que é um outro tipo de barramento. Isso aí levaria uma outra live, um outro assunto.